marcador, caneta e, claro, ela, né? O amor da minha vida, a Bíblia. Livro de Shemot, livro das palavras. Septuaginta traduziu como Êxodo, saída. O judeu acredita que há uma porção diária do Taná, chamado de Parashá. Então nós vamos para a nossa Parashá, nós vamos para uma porção. Durante 40 dias, 40 capítulos, nós vamos trabalhar a ideia de sair do Egito e indo para a terra que mana leite e mel. Capítulo 6, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, porque uma mão poderosa os lançará de sua terra. Lembre-se que o capítulo 5 foi um capítulo de perguntas. Moisés está perguntando para o Eterno, porque depois que o povo se posiciona, parece que a opressão aumenta. Eu disse isso ontem. Então o capítulo 6 é aquele clima, né? Por que eu me posicionei e agora se intensificou os problemas? Aí o capítulo 5 termina, o capítulo 6, 1, Deus vai responder Moisés. E eu quero começar esse capítulo 6 dizendo que o verso 1 é Deus começando a responder, porque Deus é Deus de resposta. Eu amo a imutabilidade de Deus, porque Deus responde para Moisés, mas responde para nós. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não muda, ele é Deus de resposta. Capítulo 6, verso 2, e falou mais Deus a Moisés, disse: eu sou o Senhor. A ideia do verso 2 é Deus gritando bem alto: eu não sou mais um Senhor, eu sou o Senhor. É artigo definido, não um Senhor, porque o conceito hebraico não é politeísta, não são vários deuses, é monoteísta. Por isso que o grito de Deus é: eu sou o Senhor. A ideia da palavra eu sou o Senhor aí é uma palavra que vem do hebraico, impronunciável. É aquele que é, aquele que era e o que há de vir. Verso 3. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó. Pega a caneta, circula isso daí. Eu apareci. Há um detalhe aí que é a palavra apareci. Har, apareci. Escreve aí. Har, apareci. Ser visto. Aprender a respeitar. Verificar. Considerar. Deus está dizendo assim: eu apareci a Abraão, apareci a Isaac, apareci a Jacó. Deus é Deus de aparição. O que Deus está dizendo é: toda vez que eu quiser marcar a vida de alguém, eu lhe darei uma grande visão. Eu vou aparecer. Lembre que quando Deus foi falar com Moisés, Deus apareceu na planície do Sinai. Lembre que quando Deus foi falar com Abraão, Deus apareceu a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Lembre-se que Deus apareceu a Isaac dizendo: não desça ao Egito como teu pai. Lembra que Deus apareceu a Jacó no capítulo 28, numa escada. Então toda vez que Deus quiser marcar a vida de alguém, Deus vai aparecer. Isaías capítulo 6, no momento de crise de Isaías, e no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre uma aparição. A Bíblia diz em Atos capítulo 9, quando Saulo estava perseguindo a igreja, quem apareceu no caminho dele? Jesus. Tá dando para entender? Esse é o detalhe, o verso de número 3. Eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso. Grife aí. Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Grifou Todo-Poderoso? A palavra Todo-Poderoso é El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai é a junção de duas palavras, tá? É o Deus. Shaddai mama.
Não sei se você vai pegar isso daqui. O capítulo de número 6, verso de número 3, Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus El Shaddai. El é Deus, Shaddai é seios, cheio de leite, tá? Traz a ideia. Por que que Deus aparece a Moisés? Está dizendo que Deus é Deus que apareceu a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai. Porque traz a ideia de uma mãe com um seio cheio de leite. El Shaddai significa um Deus que amamenta. Traz a ideia de um Deus que amamenta. Então Deus está dizendo para Moisés: ei, assim como o vínculo de uma criança está no seio da mãe que tem leite, quando lhe faltava mantimento e sustento para Abraão, eu fui o sustento dele. Quando faltou mantimento e sustento para Isaque, eu fui o sustento dele. Assim como Jacó, também serei contigo, Moisés. O leite materno tem todos os nutrientes. O leite materno é o único alimento dos primeiros meses que estabelece toda a infraestrutura da vitamina da criança. Então Deus está dizendo, ainda que uma mãe se esqueça, se possível uma mãe, se por acaso ela se esquecer do seu filho, eu todavia nunca me esquecerei dele. Deus está dizendo, se lhe faltar leite, eu sou Deus que te sustento com leite. Não sei se você entendeu isso aí. Mas pelo meu nome, o Senhor não lhe fui perfeitamente conhecido. Verso 4, e também estabeleci o meu concerto com eles, para lhes dar-lhes a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, ao qual foram peregrinos. Verso de número 5. Também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei do meu concerto. Circula a palavra concerto aí, concerto, circula a palavra concerto. Concerto. É engraçado que quando a gente vai entender a palavra hebraica para concerto, é aliança. Deus está dizendo, eu sou Deus de aliança. Lembre-se que desde o princípio que Deus preserva é a aliança. Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Adão, Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Isaque, Deus fez aliança com Jacó e Deus fez aliança com a humanidade. Agora o que Deus está dizendo aqui é uma aliança patriarcal, abraâmica. Que aliança é essa? Abre comigo Gênesis. Gênesis, abre aí, pessoal. Por que que Deus está dizendo, eu fiz uma promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó? Que promessa foi essa? Olha lá, capítulo 15. Capítulo 15 de Gênesis. Capítulo 15 de Gênesis. Verso de número 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que um grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Verso 13. Então disse Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Vão servi-los e serão afligidos por 400 anos. Olha lá. Mas também eu julgarei essa gente, ao qual servirão, e depois sairão com grandes fazendas. Esse texto de Gênesis 15, verso 12, todos os teólogos e todos os comentaristas vão concordar exegeticamente de que Deus está falando aqui é sobre o cativeiro no Egito. Então, o capítulo 6, Deus está dizendo assim, ei, ainda que o homem quebre a aliança, minha aliança inquebrável, eu fiz uma aliança, fiz um concerto, eu fiz uma promessa. E eu queria que você entendesse, eu estou lendo, explicando e aplicando. E aí a primeira aplicação, Deus é Deus de promessa. Nesse sexto dia da nossa paraxá, no livro de Shemot, Deus está respondendo a Moisés o que ele perguntou no capítulo 5. Deus está dizendo no capítulo 6, eu sou Deus de promessa. Eu sou Deus que realizo promessas e vivo debaixo de promessas de aliança. Por quê? Porque ainda que o homem seja infiel, eu continuo fiel, porque não posso negar a si mesmo. Olha lá. Capítulo 6. Verso de número 6. E portanto dizer aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirei debaixo das cargas dos egípcios. E vos livrareis
da sua servidão, e vos resgatarei com braços estendidos e com juízo de grandeza. Verso 7. E eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, e vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Ei, lembra que no capítulo 5 a carga tinha aumentado? Lembra que no capítulo 5, quando eles decidiram se posicionar, aumentou as cargas, e Moisés foi clamar ao Senhor, dizendo, me responde por favor. Aí o capítulo 6, o Senhor diz, não pare, porque eu vou tirar as cargas. Não pare, porque o que está pesando, eu vou tirar. E é isso que Deus está estabelecendo nesse sexto dia do nosso paraxá. Não pare, porque a carga será tirada. E quem vai tirar a carga não será o homem, será Deus. Porque Deus fez um concerto. Capítulo 6, verso de número 8. E eu vos levarei à terra, acerca do qual levantei a minha mão, que daria a Abraão, e a Isaac e a Jacó, por herança ao Senhor. Segura o verso 8. O Senhor está dizendo assim, eu fiz uma promessa e a minha promessa continua de pé. Ei, da promessa que Deus fez a Abraão, há deformidades, há pecado, há percalços, mas Deus está dizendo, a promessa está de pé. A promessa está de pé. Verso de número 9, deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram Moisés, por causa da ânsia do espírito da sua servidão. Tem gente que tem dificuldade de te ouvir porque tem a mentalidade de escravo. Escreve essa frase. Tem gente que tem dificuldade de te ouvir porque tem mente de escravo. Perdão. Tem gente que tem dificuldade de te ouvir porque tem mentalidade de escravo. Deus está falando com Moisés. Moisés está falando com o povo e o povo não quer dar ouvido. Por quê? Porque o povo está com a mentalidade de escravo. E a dura coisa é quando você quer falar para um filho quando ele pensa como escravo. Pegou? A pior coisa é quando você quer instruir um filho quando ele tem uma mentalidade de escravo. Abra um parênteses. Lucas capítulo 15. 2 filhos aparecem na Bíblia ali. O mais novo e o mais velho. O mais novo reivindica parte da herança. E o pai divide entre os dois. Só lê o texto. Cuidado para não cometer o erro exegético. O pai não deu metade da herança só ao mais novo. O pai deu para os dois. O pai dividiu no meio e deu para ambos. Depois de alguns dias, o mais novo foi embora. Porque ele reivindicou e foi embora. O mais velho ficou com metade. Só que o texto diz que o filho mais novo gastou tudo dissolutamente, foi parar no meio de porcos, virou pastor de porco. E caiu em si, porque a gente só cai em si quando a gente está na lama. Pegou? Ele só caiu em si quando estava na lama. A gente só cai em si quando a gente perde. Na casa do pai a gente não cai em si. Quando a gente tem os privilégios a gente não cai em si. Mas quando a gente está na lama, no meio de porco, a gente cai em si. A gente percebe que o lugar que a gente estava é melhor do que o que a gente está. Ele cai em si e ele lembra-se que o jornaleiro do pai, que é escravo do escravo, vive melhor do que ele. Aí o texto diz que ele vai. Quando ele chega, o pai dá para ele anel, o pai dá para ele roupa, o pai dá para ele sandália, mata um animal, cevada, gordo, faz festa, tem dança. Só que quem chega em seguida é o filho mais velho. E o filho mais velho fica chateado porque o pai fez uma festa para o filho mais novo que havia morrido e havia ressuscitado. Estava perdido, mas foi achado. E aí ele vai reivindicar o pai dizendo assim, eu estive contigo tanto tempo, nunca desviei, estive aqui com o senhor nunca me deu um cabrito. Aí olha o que o pai diz, mas como eu te daria um cabrito se tudo que eu tenho é seu? Porque o pai está voltando lá no início da parábola. O pai está dizendo, quando teu irmão reivindicou a metade da herança dele, eu te dei a tua herança também. O grande problema é que você está na casa do pai, se comportando ou tendo a mentalidade de escravo. E esse é o grande problema nosso, quando a gente tenta falar pra gente que tem cabeça de escravo. Capítulo 6. Tá lá, o verso 9. Espírito de dura servidão. Verso 10. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, entre e fala a Faraó, o rei do Egito,
e deixa sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel me não têm dado ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, tirasse os filhos de Israel do Egito. Presta atenção. Deus está dizendo: ei, presta atenção, Moisés. Você não precisa falar bem. Você precisa obedecer e entender o propósito. Eu já não disse para você que vou colocar Arão do teu lado? Eu já não disse que você tiver dificuldade de falar, Arão falará por você? Mas Arão não é detentor da palavra. A origem da palavra, a fonte, é você. Arão é um cano. Você é a água. Moisés, você é a água. Arão é um cano. Aí o capítulo 6, verso 14, eu penso que hoje aqueles que fizeram o propósito antecipadamente devem ter amado o verso 14 até o verso 27, né? Por quê? É a genealogia de Rubem, Simeão e Levi. Olha lá. Essas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, Enoque, Pau, Hezron, Carmim. Essas são as famílias de Rubem. Os filhos de Simeão, Gimeu, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá, Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E esses são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate, Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni, Simei. Desculpa aqui, teve alguém que ligou aqui agora. Verso número 19. E os filhos de Merari, Mali, Muzi, esses são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Verso 20. E Arão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe Arão e Moisés. E os anos da sua vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Issar, Corá, Nefec, Nic, e os filhos de Uziel, Misael, Eusafã, Citri. E Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nasson, e ela gerou a Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. E os filhos de Corá, Assia, Eucana, Abiasaf, essas são as famílias dos coratitas. Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou a Finéia. Essas são as cabeças dos levitas segundo as suas famílias. Esses são Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel do Egito segundo seu exército. Verso 27. Esses são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel. Esses são Moisés e Arão. Presta atenção para que eu possa terminar. Por quê? Presta atenção, por quê? Deus decide, dentro do Shemote, no capítulo 6, do verso 14 a 27, por que no meio do capítulo 6, Deus decide falar da genealogia de Moisés e Arão? Por que Deus não falou isso lá no início? Por que não está no capítulo 1? Sabe o que Deus está querendo dizer aqui ninguém se apresenta a Faraó sem ter história. E ninguém lidera sem ter história. O que Deus está dizendo escreve aí, deixa muito bem claro, que o Moisés e o Arão, que vão tirar o meu povo e vai falar com o Faraó, é gente que tem genealogia, gente que tem história. Gente que tem genealogia e gente que tem história. Porque nós só teremos a autoridade de falar com o Faraó e liderar o povo hebreu quando tivermos história. Você quer ver uma coisa? Quando você abre Mateus capítulo de número 1, você vai ver a genealogia. Por que Mateus vai escrever os judeus e começa o livro de Mateus falando sobre a genealogia de Cristo?
Porque se eu quero apresentar alguém, eu não apresento esse alguém falando do seu CPF, eu apresento esse alguém falando do seu RG. Vou explicar. Deus está dizendo, está na hora das pessoas te conhecerem não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é. CPF fala aquilo que está entrelaçado do que você tem, seu carro, sua casa, seu crédito. Só que RG fala da sua origem. Você pode ter um sotaque carioca, mas ter nascido na Paraíba. Você pode ter um sotaque paulista, mas ter nascido no Rio Grande do Sul. O teu sotaque pode até enganar as pessoas que você convivem, mas só que o RG vai denunciar a sua origem. E infelizmente, dentro da sociedade que vivemos, as pessoas são credenciadas pelo CPF, é o que tem, o carro, a casa, o dinheiro, a fama. Só que Deus está dizendo, quem eu escolhi não tem, mas é. Porque não é o ter, é ser. Por isso que prosperidade não está associado com o ter, é ser. Eu não preciso de um carro para ser. Eu não preciso ser famoso para ser. Deus está dizendo, eu escolhi Moisés não é porque ele tem cajado, é porque ele tem história. Eu escolhi Arão, não é porque Arão tem dinheiro, é porque ele tem história, ele tem genealogia. Então o Deus que escolhe homens, que nomeia homens, são um Deus que é Deus de história. Lembre-se sempre, culturalmente o judeu sempre vai citar um indivíduo assim, fulano, que é filho de ciclano. É um hábito nordestino, se você não sabe. Quem é nordestino sabe do que eu estou falando, como bom nordestino que sou. Quando um nordestino vai apresentar outro nordestino, ele diz, sabe fulano, que é filho de ciclano, que é neto de Beltrano. Aí alguém, sei, não conhece aquela pessoa, mas conhece sua origem. E a sua genealogia credencia a porta aberta. Pega essa para terminar. Sua história abre porta, seu CPF não. O seu CPF atrai interesseiros, seu RG atrai pessoas que te amam de verdade. O grande problema hoje são pessoas que querem a crise da reafirmação. Não tem história, não tem genealogia, tem a crise de Geazi. Escreve aí, crise de Geazi. Alguém sabe quem foi o pai de Geazi? Nem eu. Alguém sabe como Geazi apareceu na história de Eliseu? Nem eu. Alguém sabe quando Geazi desapareceu da história de Eliseu? Nem eu. Se você ver lá, Geazi aparece do nada e desaparece do nada. Porque é a síndrome de algumas pessoas hoje, que aparecem na sua vida e desaparecem. É a síndrome de algumas pessoas que aparecem na igreja e desaparecem. É a síndrome de algumas pessoas que estão no ministério, entraram, chegam e vão embora. Por quê? Porque não tem história. Tem muito papo, muito CPF. E o que o reino está precisando não é uma geração com CPF. O que o reino está precisando é uma geração de RG. Por isso que eu termino esse 6º dia do propósito. O capítulo 6, do verso 14 até o verso 27, Deus decide falar a genealogia desses dois camaradas aqui. Porque Deus permite deixar bem claro, presta atenção, quem vai falar com o faraó tem genealogia, tem história, tá? E quem vai liderar o meu povo não apareceu do nada, tem história. O grande problema hoje é gente que você não conhece nem de onde veio, nem para onde vai. Deus fará os teus pés ligeiro como a corça. Deus te abençoe. Deixa eu desativar aqui. Valeu a pena hoje? Amanhã é o 7º dia, hein? Valeu a pena? Pastor, mas faltou 3 versículos. Proposital.
porque decidi ler esses 3 versículos agora. Olha lá. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso dos lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? O verso de número 20, o verso 30 do capítulo 6 termina com a pergunta. E essa pergunta não é respondida hoje, não. Porque para responder isso, a gente precisa ler o capítulo 7. O capítulo 7 é só amanhã. Ok? Cunho proposital. O verso de número 28, 29 e 30 é respondido no capítulo 7. Deus vai responder a pergunta de Moisés do capítulo 6. Deus te abençoe. Deus te cubra com sangue. Tira uma selfie nossa aí. Tira um print dessa tela. Posta aí no seu history, no seu Instagram, no seu feed. Coloca aí, ó, o tema. Hashtag eu estou no propósito de Shemot, Êxodo. Aí coloca mais um subtema. Parashá, porção do 6º dia. Então hoje foi o 6º dia, amanhã será o 7º. Fica ligado nas minhas redes sociais, que à meia-noite eu vou soltar aí o horário da nossa live amanhã, ok? Então você que faz o seu devocional durante o dia, aí você revê comigo aqui que eu tento repartir algumas cerejinhas com você, te ajudar, na verdade. Beijo.